Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, público presente, público que nesse instante nos acompanha através dos nossos canais de rádio e TV Câmara. Convoco o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Elilita, Lucenando, Diran, Jonas, Hildo, Eliezer presente, Gilvan, Jadina, Ney, Laurentino. Não manda ler muita coisa hoje, não. Feito a chamada nominal dos senhores vereadores, com a presença de 11 edis do público presente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Convoco o primeiro secretário para fazer a publicação da ata anterior. Você resumir a Aos 18 dias do mês. Pessoa, não tô muito bom. Aos 18 dias do mês de novembro de 2013, às 18 horas, com a presença de 9 vereadores, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária, declarada aberta a sessão. O senhor presidente convocou o primeiro mesário para fazer a leitura da ata anterior, sendo esta aprovada por unanimidade. Ato contínuo determinou a publicação da pauta da reunião, a saber: ofício comunicando a ausência do vereador Jonathan Gonçalves, por encontrar-se viajando por motivo de saúde. Ofício comunicando a ausência do vereador Ney Freire Costa, por encontrar-se em viagem, tratando de assunto de interesse do município. Publicação de indicação do vereador Gilvan Santana da Silva para que o prefeito municipal determine a execução de um poço artesiano na Agrovila Perobinha 2 e na Balança dos Fazendeiros, neste município. Publicação de proposição da mudança da lei orgânica do município. Publicação do recebimento de representação contra o colega parlamentar Diran Reis Alves, encabeçada pelos médicos Rios Pierre Dias e outros. Na sequência, encaminhou a representação à Comissão de Redação e Justiça para análise da admissibilidade pelo prazo regimental. Sequenciando, o senhor presidente comunicou ao plenário que a matéria constante da pauta entraria para a ordem do dia, colocando em discussão a votação o projeto de lei número 20 de 2013, que dispõe sobre a formulação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aberta a discussão, os vereadores Laurentino Né da Silva Lacerda e Jocenando Almeida da Silva apresentaram as seguintes emendas. Primeira: no artigo 4, inciso 1, a linha D, será substituído o representante da Secretaria Municipal de Finanças por representante do Legislativo Municipal. Segunda emenda: o artigo 18, parágrafo único, passará a ter a seguinte redação. Parágrafo único: para atender às despesas decorrentes da eleição e implementação do Conselho Tutelar, será necessária autorização do Poder Legislativo ao Poder Executivo para abrir créditos especiais que se fizerem necessário. Colocado o projeto de lei número 20 de 2013 em votação, aprovada por unanimidade com isenção das emendas apresentadas. O vereador Diran Reis Alves solicitou à mesa diretora para que se retirar da sessão, pois ainda irá à faculdade para a realização de provas. O presidente Hildo Brito solicitou ao presidente da CPI instalada, vereador Diran, que apresentasse, se possível for, na próxima sessão, informações a respeito do andamento da CPI do concurso público. O vereador Diran parabenizou ao colega Hildo Brito pela cobrança e disse-lhe, na qualidade de presidente da CPI, deve sim ser cobrado sobre os andamentos dos trabalhos, informando que a CPI não parou, dizendo que possivelmente da próxima semana poderá dar fim aos trabalhos, pois até onde sabe já obtivemos êxito com a mesma. Isso também, se caso houver necessidade, pedirá a prorrogação por mais um período. A vereadora Jadina Paiva disse que, a depender dos resultados da CPI, devia encaminhar a denúncia à Polícia Federal.
A vereadora Elelita Elias Correia de Mello também solicitou à mesa diretora para que se ausentasse da sessão. O presidente Hildo Brito convidou o vereador Gilvan Santana da Silva para apresentar a justificativa de sua indicação, colocando em apreciação do plenário, não havendo manifestação e indicação aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, o presidente Hildo Barbosa Brito convidou a gerente da Caixa Econômica Federal para usar a tribuna e fazer explanações ao público presente sobre os trabalhos que a Caixa Econômica disponibilizará para toda a população do município. A senhora Gidalva prestou alguns esclarecimentos e também esclareceu algumas dúvidas que lhe foram solicitadas. Sequenciando, o presidente franqueou o uso da tribuna aos senhores vereadores. O vereador Jocelano Almeida Silva solicitou que a mesa diretora oficializasse o executivo sobre o cartão Crédito Sexta para os funcionários do município, onde foi proposta indicação e aprovada pela unanimidade dos colegas vereadores, e até o momento não obtiveram nenhuma resposta. Convidou os colegas vereadores para que pudesse fazer uma moção de repúdio ao governador do Estado e também à Secretaria de Transporte pela péssima situação que se encontra as nossas estradas, onde constantemente vem acontecendo acidentes e muitas vezes fatais. Pediu também que a mesa diretora possa novamente encaminhar o ofício solicitando a presença do secretário de Saúde do município para que prestar alguns esclarecimentos aos agentes de saúde. O vereador Francisco Gonçalves da Silva agradeceu a toda a equipe de apoio, a todos que lutaram no mutirão da catarata que foi realizado em nossa região. Em especial, deixou agradecimento aos técnicos de enfermagem Marcela, Isabel, Deise, Mônica e os motoristas Marconi, do distrito de Nova Líderes, que auxiliou toda a equipe, ao coordenador de transporte Fabiano Brito, a coordenadora de regulação Núbia e o secretário de saúde Fabiano. Deixou registrada a sua gratidão por essas pessoas que travaram essa luta difícil, pessoas que dedicaram quase 15 dias do seu tempo para o auxílio às pessoas para que pudessem voltar a enxergar. Informou que foram atendidas mais de 250 pessoas que passaram pela triagem, realizadas aproximadamente 120 cirurgias de cataratas em Teixeira de Freitas. Isso no mês de outubro, e agora no mês de novembro foram levadas a Porto Seguro aproximadamente 50 pessoas e realizadas aproximadamente 40 cirurgias de catarata. Disse ser gratificante ver pessoas voltarem a enxergar, deixando a sua eterna gratidão àquelas pessoas que colaboraram para esse evento. A vereadora Jadna Paiva Silva disse não ter esquecido da denúncia dos terrenos e questionou da mesa diretora se houve alguma resposta ao ofício encaminhado sobre o loteamento com os nomes dos beneficiários de cada lote. Com a relação da situação do concurso, disse acreditar que chegaria a hora da Polícia Federal agir, pois é uma questão de compromisso que tem com o povo, pois não foi lesado apenas algumas pessoas, e sim o povo de Medeiros Neto, em especial o povo mais sofrido, os mais carentes. Disse também que o concurso era eleitoreiro, feito para roubar o povo de Medeiros Neto para a campanha política. Lamentou que o colega Dirã Cigano não mais esteja no plenário, pois gostaria que o mesmo ouvisse suas palavras, pois se o mesmo tivesse um voto contra a sua cassação, este será a da vereadora, pois já acompanhou coisas piores que a praticada pelo vereador Dirã Cigano e nunca se foi tomada providência. Sabe que se trata de politicagem, sabe que por trás desses requerimentos existem outras maracutaias políticas. Finalizando suas palavras, disse já ter cansado de agir com a consciência, pois agora agirá também politicamente. O presidente Hildo Brito informou que a mesa diretora recebeu a documentação e protocolou, sendo desta forma que deva ser proceder. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presenteada, que depois de lida e aprovada será assinada pelo primeiro secretário, presidente, vereadores e demais da sessão. Sala da sessão, 18 de novembro de 2013.
eu gostaria que fizesse só uma alteraçãozinha aí. Tem um trechozinho aí que fala que nessa casa já se teve coisas piores praticadas pelo vereador Diran Cigano. Diran Cigano nem aqui estava, era em gestões passadas, em administrações passadas. Tá não? Olha aí pra gente. Aonde que foi? Não entendi errado, não. Todo mundo entendeu aqui que riu. Suas palavras, pois o motivo. Esse será o vereador. Não, diz que eu compreendi errado, todo mundo aqui. Deixa eu fazer a releitura para a senhora. Faz aí. Acompanha aí, Mofardinho. Você quer fazer esse pedaço? Este será o da vereadora, pois já acompanhou coisas piores que é praticada pelo vereador Diran Cigano e nunca se foi tomada providência. Ela disse aqui que já acompanhou aqui coisas piores. Não, nesta casa. Não, tá falando aí que foi o Diran Cigano que ela já acompanhou. Eu não entendo a frase dessa forma. Se colocar uma vírgula aqui, fica dessa forma, mas não tem vírgula. Olha para ver. Talvez a senhora queira, né? Não sei. Pois esse será o da vereadora, vírgula. Pois já acompanhou coisas piores que a praticada pelo vereador Diran Cigano. Entendeu? E nunca se foi tomada providência. Deu por esclarecido, doutora Jadne? Ok. Depois de feita a publicação da ata anterior, submeta a ata em apreciação do plenário. Não havendo nenhuma objeção, declara aprovada a ata. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Medeiros Neto, Estado da Bahia. José Jorge Araújo Pereira, brasileiro solteiro, fotógrafo, portador da cédula de identidade número 21-095-304-4, CPF 148-821-308-22 e do título de eleitor de número 29997-83-201-08. Romeu Rodrigues de Oliveira, brasileiro solteiro, autônomo, portador da cédula de identidade número 12.785-355-35 e do CPF 029-309-045-93, do título de eleitor de número 11-8865-88-0590, todos residentes e domiciliados e eleitores desta cidade, da 153ª Zona Eleitoral, vem perante a Vossa Senhoria, através desta, apresentar com fundamento no artigo 7º do parágrafo 1º do Regimento Interno e Decreto-Lei 201/67, conforme a exposição fática e de direito que segue. Essa mesa diretora toma conhecimento desta representação e, ao mesmo tempo, opina pelo arquivamento, pelo fato de não ter cópia de título, nem de identidade, simplesmente expressa, mas não tem cópia anexada para comprovar o domicílio destas pessoas.
Sendo desta forma, arquive-se. Esquece, depois você lê, isso já está arquivado. Se você cansar, você passa para mim que eu te ajudo. Isso é para ler na íntegra? Isso é para ler na íntegra? Como é que é? Questão de ordem, senhor presidente. O senhor tem que terminar de ler a denúncia que o senhor acabou de arquivar. Nós não sabemos contra quem. Ilustríssimo senhor Hildo Eu Barbosa. pedi questão de ordem, o presidente ainda não acatou. Contra a pessoa do vereador Eliezer. Só que não há como prosseguir a denúncia. Eu opino pelo arquivamento, porque não há vida na representação, não há documentos, cópias, xerox, comprovando que estas pessoas venham realmente residir e ser domiciliado neste município. Sendo desta forma, a mesa diretora não tem como acatar esse tipo de representação. Senhor presidente, eu tenho meus documentos aqui, quer agora? Infelizmente, já passou da hora de protocolar documento nesta casa para esta sessão. Esse aqui tem que ler na íntegra. Ilustríssimo senhor Hildo Barbosa Brito. Excelentíssimo. Wilson Pinheiro Dias, brasileiro, casado, médico. Edivaldo Leite Pereira, brasileiro, casado, médico. Anderson da Silva Leite, brasileiro, casado, médico. Francisco Pacheco, brasileiro, solteiro, médico. Danilo Bravin Novaes, brasileiro, solteiro, diretor do hospital do município de Medeiros Neto. Geralda Moreira de Souza, brasileira, casada, assistente social do município municipal de Medeiros Neto. Todos residentes e domiciliados no Hospital Municipal de Medeiros Neto. Venha presente de Vossa Excelência com fundamento do artigo 7, inciso 3º, nos parágrafos 1, artigo 5º, todo decreto-lei 201 de 67, lei orgânica do município de Medeiros Neto e do regimento interno da Câmara Municipal de Medeiros Neto. Apresentar representação por quebra de decoro parlamentar para que seja instaurado o processo disciplinar objetivando a cassação do mandato do vereador Diran Reis Alves, brasileiro, casado no exercício do mandato de vereador pela Câmara Municipal de Medeiros Neto. A seguir, a representante expõe os motivos fáticos e jurídicos do presente pedido. Dos fatos. Relatar os fatos ocorridos. No domingo do dia 3 de novembro da corrente ano, o vereador Diran Reis Alves e outros 6 pessoas invadiram o consultório do médico plantonista Wilson Pinheiro Dias, no momento em que atendia a paciente Ayane Costa Santos. O vereador Diran Reis Alves retirou a paciente da cadeira e colocou-a nos fundos do consultório e exigiu que fosse interrompido o atendimento à paciente e aferisse a pressão de um membro de sua família. No momento, o médico pediu ao vereador para aguardar o término do atendimento da senhora Ayane Costa Santos. No entanto, o vereador, aos gritos, agrediu o médico Dr. Wilson Pinheiro, ofendendo sua moral com palavras ofensivas de baixo escalão, palavras obscenas e ainda ameaçou que lhe dá um tiro na cara, caso não desse atendimento prioritário ao seu irmão. Não restou outra alternativa para o médico Wilson Pinheiro Dias, pois foi obrigado a atender o parente do representando, que exigiu atendimento prioritário do seu irmão, sob grave ameaça à sua vida. E de salientar que toda a equipe do Hospital Municipal de Medeiros Neto estão assustados, pois o vereador é acostumado em não obedecer ao protocolo de atendimento da referida instituição de saúde, e toda vez que o vereador Diran Cigano procura o hospital, exige atendimento sempre de forma intimidadora. Intimidatória.
Aos fatos acima narrados, demonstra que o vereador Diran Reis Alves agiu de forma incompatível com o decoro parlamentar, se enquadrando no disposto no artigo 7, inciso 3º, do Decreto-Lei 201 de 67, devendo ser punido com a perda de mandato. As rádios da região, os sites e outros meios de comunicação ventilaram nos últimos dias a forma com que se comportou o vereador, ora acusado, que ao adentrar no consultório médico e retirar daquele local a paciente que lá estava sendo atendida, para que fosse atendido um de seus parentes no Hospital Municipal de Medeiros Neto. Foi também se encontrado no município, foi encontrado ao princípio ético do médico-paciente previsto na legislação vigente. A comunidade de Medeiros Neto, em especial o quadro clínico do Hospital de Medeiros Neto, vem cobrando desta casa por uma decisão que venha a ser compatível com os princípios do direito, cujo decoro dessa edilidade foi ferida, do direito, da legislação específica da matéria, a lei orgânica do município de Medeiros Neto e o regimento interno da Câmara Municipal, nos artigos 69 e seguintes, ampara o cidadão desta cidade contra vereadores que, usurpando da função pública de representação popular para ganhar proveitos ímpios, se não vejamos ipsis literis. Aonde? Compete privativamente à União, na forma do artigo 22, inciso 1º da Constituição, legislar sobre matéria processual, sendo que o Decreto-Lei 201 de 67 fora recepcionado pelo texto constitucional em vigor, mas matérias que não lhe afrontam desta forma, deve o vereador ser julgado dentro desta norma. O mencionado Decreto-Lei 201, em seu artigo 7, assim dispõe. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. O processo de cassação de mandato do vereador é no que couber estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. O caso em especial veio a se enquadrar no inciso 3º do mencionado artigo. Deve ser o vereador penalizado dentro do procedimento previsto no artigo 5º, do mesmo diploma legal que assim estabelece. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infração definitiva no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Isso aqui diga que era jurisprudência, segue a jurisprudência. segue a jurisprudência. Assim não resta outra alternativa antes ao escabroso caso de ameaça contra a vida de pessoas da cidade de Medeiros Neto, protagonizado pelo representado, que por isso vem pedir a Vossa Excelência que inicie o processo de perda de mandato eletivo por quebra de decoro parlamentar. Aí vem a doutrina, diga que vem doutrina. Doutrina. Assim, Isso. Não? que doutrina? Assim, a Câmara Municipal de Medeiros Neto deve ser
ajuizada daquele que deve ser a juíza daqueles que possuem ou não decoro o suficiente para exercer os seus poderes inerentes à atividade parlamentar, devendo punir com a cassação aquele que, em suas ações dentro do âmbito municipal, demonstrem serem incompatíveis com a dignidade do parlamento. Acaso tal poder não existisse, seria impraticável as deliberações com decência e ordem. Seria crer que o comportamento ímprobo se tornasse a regra de convivência entre os parlamentares. Seria permitir que na casa que deve criar as normas de conduta social e total desobediências às normas de conduta institucional. Assim, a punição com cassação daquele que não exercer as atividades parlamentares com decoro não é uma questão de convivência, e sim de indispensável medida para a sobrevivência institucional. Assim já alterava a Joseph Story. O político é ser impetuoso como ego inchado pelas benesses e reconhecimento público de autoridades advindo do poder e da representação de centenas, milhares e, em alguns casos, de milhões. Precisa não tão somente ser próprio, necessita ser eticamente convicto e responsável. Conceitos estes que remetem a uma conduta moralmente mais elevada do que ser simplesmente incorruptível. Precisa demonstrar respeito por aqueles que lhes confia o poder de representação de interesse público pelo voto e também respeitar todos os outros que com ele decidirão o futuro de um ente federado. Então poderíamos chamar de decoro parlamentar a prática de consciência da dignidade e de ser um representante do povo. Antes do exposto, vem o requerente pedir que seja protocolado a representação, instaurando-se o processo administrativo e com finalidade de que seja respeitado o amplo direito de defesa e de contraditório, seja notificado o vereador aqui representado, Diran Reis Alves, para que se manifeste no prazo de 5 dias, contando do recebimento da notificação, e decorrido esse prazo, com ou sem manifestação, seja levada a representação ao plenário desta Casa Legislativa, na primeira sessão, sendo determinada a sua leitura e consultando os demais pares sobre... Acompanha. Está assinado por todos? Diga. Está assinado por Dr. Wilson, Dr. Edivaldo, Dr. Anderson, Dr. Francisco, o enfermeiro diretor do Hospital Danilo Bravin, a assistente social do Hospital Geraldo Moreira e testemunha Dante Almeida, o vigilante, Fabiana Melo, a técnica de enfermagem, Gilnandes Bonjardim, enfermeiro-chefe, Ayane Costa Santos, residente de domicílio na Rua Lucas, Érico Rodrigues de Oliveira, motorista do hospital, Deise Pereira Silva, técnica em enfermagem, Simone Cruz Santos, recepcionista, Daiane Rocha Brito, técnico de enfermagem, Eliane dos Santos Cruz, auxiliar de serviços gerais, e Dailton Pereira Franco, auxiliar de serviços gerais. Acompanha vários documentos, identidade, CPF, cópia de jornal, boletim de ocorrência e a identidade, CPF do pessoal. Acompanha o boletim de ocorrência, comprovante da ata, onde foi relatado, várias fotos de sites e de jornais e toda a documentação do pessoal que fizeram a denúncia. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de saber se nesse processo existem as cópias dos documentos das pessoas que estão denunciando, senhor Diran.
Convoco o relator para fazer uso da tribuna e emitir o seu parecer. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito boa noite, nosso público presente. Boa noite, público que nos assiste pela Rádio Web, boa noite. A Comissão de Justiça, temos um parecer, somos presidente, a senhora Jadna, relator, o senhor Laurentino e o membro, o senhor Ney. Por unanimidade, nós declaramos a Comissão de Justiça e Redação, após minuciosa análise de referida representação, entendeu-se que a mesma se reveste das formalidades legais, pelo que sugere a Vossa Excelência que consulte o plenário desta Casa sobre seu recebimento ou não. Este é o parecer dessa comissão. Está assinado pela comissão. O nosso parecer é muito simples. É que nós vamos consultar todos os plenários, todos os membros dessa casa, se aceita ou não a cassação, o pedido de investigação. Nós vamos investigar se nós vamos aceitar sim ou não. E nós vamos consultar o plenário a todos agora. Depois de feito a leitura do relatório pela relatoria da Comissão de Justiça, passo, a partir deste momento, a colher os votos, a submeter a matéria sobre deliberação do plenário. Passo, neste momento, a colher os votos a respeito da matéria. Para acatar a denúncia, aceitar a denúncia ou não. Como vota o vereador Francisco? Acatar a denúncia? Acatar a denúncia ou não acatar a denúncia? Senhor presidente, como foi dito, permita só uma parte, a vereadora Jadna, na sessão anterior, acredito, tenho plena convicção que o ato não é passivo de entrarmos com um pedido de cassação. O que é preciso que fique entendido nessa casa, que nós temos que medir as nossas palavras, certo? Então, uma denúncia é uma denúncia. Agora, a cassação, eu acredito que fica até descartado essa hipótese aqui nessa casa. Como vota Vossa Excelência? Pelo acatamento ou não acatamento? Da denúncia, sim. Como vota vereador Gilvan Santana? Acata pela denúncia, recebimento ou não? A denúncia sim, também. Como vota vereadora Litinha? Como vota vereadora Jadna? Como vota vereador Jocenando? Como vota vereador Ney Freire? Senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, o que se discute nesse momento é que é preciso que apure os fatos da mesma forma
que nessa casa chegou aqui uma denúncia contra o vereador Eliezer. Sou favorável também que apure os fatos. Agora, essa Câmara tem que agir com imparcialidade, porque, afinal de contas, essa Câmara não pode ficar restrita a votar simplesmente contra de executivo. É difícil, viu, vereadora Lelita? Eu quero fazer uma crítica construtiva, porque a senhora, como uma funcionária da saúde, fica contra a apuração de um colega que eu acho que não tem nada. Questão de ordem, senhor presidente. O colega vereador. O colega Ney vai Como eu voto, vereador Ney Freire, pelo acatamento da matéria ou pelo não acatamento? Senhor presidente, o senhor vai deixar eu falar? Vereador, esse não é ainda o momento de embate da matéria. Certo. Esse é o primeiro momento, a fase primária do processo. A mesa diretora está submetendo em apreciação, em deliberação de vossas excelências. Sou favorável, senhor vereador. Ok, obrigado. Como vota o vereador Laurentino? Pelo acatamento da denúncia ou pelo não acatamento? Pelo não acatamento. Como vota o vereador Jonas? Não acatamento. Como vota o vereador Eliezer? O presidente vota ou não? A presidência desta casa, na condição de vereador e detentor de um voto, voto pelo não acatamento da matéria. Senhor presidente. Pois não, vereador. Questão de ordem. Eu acho que a matéria, se não me engano, parece que teve 5 votos a 4. Isso? Calma. Eu acho que essa matéria, o presidente não vota. No regimento, na lei orgânica nossa, vereador, diz que toda matéria de quórum qualificado, o presidente da casa tem que votar. No caso de empate, eu acho que o senhor votaria. Mesmo assim, não vai ser acatado o voto. Mas valeu o seu voto. Morreu. Como é que ficou decidido aqui mesmo, irmão? 6-4. Senhor presidente, maioria simples. 6 não. Maioria simples, são 4 votos, olha isso. De qualquer forma, fica decidido que, por decisão de 6 votos não e 4 votos sim, a mesa diretora autoriza o arquivamento da matéria. Eu peço ao senhor Adailson mais uma vez silêncio no plenário desta casa. Por favor, eu lhe peço, por favor. Você não pode atrapalhar os trabalhos da mesa diretora. Se o senhor continuar, senhor Adailson, eu vou pedir à polícia militar para lhe retirar do plenário desta casa. O primeiro secretário continue, por favor, a publicação da pauta. Pois é, como é que vai fazer? Eu li para senhor, meu filho. Isso aqui tem prevaleção que vai colocar o regimento? Não, está errado. Não sei, mas não pode até aqui.
Ilustríssimo senhor Hildo Brito, o Conselho Municipal do Direito da Mulher do município de Medeiros Neto, embasado nos seus instrumentos legais, número 311, de 13 de abril de 2009, solicita a Vossa Senhoria a indicação de 2 representantes deste órgão, mulheres, um membro titular e um suplente, a fim de compor o Conselho Municipal do Direito da Mulher para o biênio de 2013 a 2015. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social de Medeiros Neto. Secretária Municipal de Assistência Social, Lucidalva de Jesus. Só tem elas duas. Mas quem é que se propõe a parte? Não, mas tinha de duas. Mas manda elas duas lá. Eu consulto ao plenário da casa quem se propõe a fazer parte do conselho. Vereadora Litinha e vereadora Jadina, aceita? A bancada recebe o aval da bancada toda. A Secretaria da Casa providencia informar ao Conselho, através de ofício, os nomes dos 2 membros do Legislativo. Da defesa da mulher. Conselho da Mulher. Excelentíssimo senhor Hildo Barbosa, em resposta ao ofício número 112 de 2013, venho pelo presente solicitar de Vossa Excelência que informe a esta Prefeitura quais as empresas que possuem interesse em financiar a linha de crédito, cartão Crédito Sexta, aos servidores municipais para, a partir daí, tomarmos as providências necessárias. Ofício 224 de 2013, Medeiros Neto, em 25 de novembro de 2013. Senhor Presidente, vimos pelo presente levar o conhecimento de Vossa Excelência e dos demais pares desta casa, que esta municipalidade, através de procedimento administrativo e tendo em vista as liminares concedidas pelo Poder Judiciário nos processos judiciais 000-1012/2012, 805-0165, da Ação Civil Pública e de número 000-1115/17, 2012-805-0165, da Ação Cautelar inominada já obteve a restituição por parte da empresa Ágora Consultoria Limitada da importância de R$150 mil no último dia 31 de outubro, em curso, relativo às taxas de inscrição do concurso público que fora suspenso pela doutora juíza de direito desta comarca, conforme conhecimento de tesouraria de número 5088. Estamos ainda promovendo diligências junto à referida empresa para a solução quanto ao restante dos valores. Então estaremos verificando as condições para a instauração de um novo processo administrativo para a realização de procedimento licitatório para a contratação de uma nova empresa para a realização do concurso, assim como a devolução aos candidatos que não mais desejarem prestar concurso das importâncias por ele pagas. Atenciosamente, Nilson Vilas Boas Costa, prefeito municipal. Eu quero
aqui temos aqui o comprovante, o conhecimento do lançamento do depósito, presidente, da comissão parlamentar de inquérito. Mas o valor é 150 ou 200? Do depósito feito este montante. Eu quero, de antemão, parabenizar os trabalhos desta comissão de justiça, de parlamentar de inquérito, que desde o momento dessa CPI instalada não tem dado sossego. Tem trabalhado silenciosamente, prova disso, estamos aqui praticamente quase com a unanimidade do dinheiro pago pelos pobres coitados desse município, praticamente de volta já numa conta da prefeitura, onde em breve a população que fizeram as inscrições serão ressarcidas. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, caro colega. Eu tenho um documento em mão aqui que nós, juntamente, o vereador Laurentino, o vereador Dirão, o vereador Jonas e a vereadora Jadna, foi denunciada a empresa Agro à Polícia Federal. Eu gostaria de fazer o caminhamento desse documento à mesa e que fosse lido ao público, por favor. Pois não, vereador, que seja encaminhado à mesa. Senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência Lei número 398, de 25 de novembro de 2013, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e dos Direitos da Criança e do Adolescente, devidamente sancionada para que essa Casa providencie sua guarda em arquivos próprios. Nilson Vilas Boas Costa, prefeito. Isso aqui vai ler o quê? Só isso aqui? Indicação para que o prefeito municipal determine a construção de 40 casas populares na balança dos fazendeiros deste município. Indicação de Gilvan Santana da Silva. Não me manda lista aí, não me manda nem peta lista aí. Nem peta me lista aí. Leia, por favor. Porque isso não estava em pauta nem nada. Não sei se ele vai fazer indicação. Mandou isso. Ilustríssimo senhor delegado de Polícia Federal do Brasil, Porto Seguro, Bahia. Wanderson Alves da Silva, brasileiro comerciante, inscrito no CPF 582-024-392-72, residente à Rua São Salvador, 63 desta. José de Medeiros Muniz Neto, brasileiro maior, capaz, inscrito no CPF de número 444-939-325-20, residente domiciliado nesta cidade de Medeiros Neto, estado da Bahia. Laurentino Neto da Silva Lacerda, brasileiro, vereador, residente à Rua Bom Jardim, número 70, bairro São Bernardo, Medeiros Neto, Bahia. Portador da identidade de número 342-8409, SSPBA. E do CPF 017-332-177-11. Jonatas Carlos Gonçalves, brasileiro, casado, vereador, portador do CPF de número 444-938-94504, residente domiciliado no distrito de Itupeva, neste município. Diran Reis Alves, brasileiro, vereador, portador do CPF de número 020-078-63502. E Jadna Paiva Silva, brasileira, divorciada, advogada e vereadora, portadora da cédula de identidade número 1584276-29 SSPBA. E do CPF de número 158-340-85504. Residente domiciliado da Avenida Iluminato Bom Jardim, número 21, bairro São Bernardo, nesta cidade.
Vem a presença de Vossa Senhoria prestar informações. Senhor delegado, do ano de 2012, às vésperas da eleição municipal, o ex-prefeito desta cidade, o senhor Adalberto Alves Pinto, abriu edital de concurso público para provimento de 299 vagas em diversas áreas, promovendo assim a licitação na modalidade tomada de preços, tendo como empresa vencedora da citada licitação a Ágora Consultoria Limitada, situada na cidade de Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais. Abertas as inscrições, estas foram realizadas na quadra de esportes do Colégio João 23, diretamente a um funcionário da citada empresa, quando na verdade deveria ser feita através de boleto bancário e o montante arrecadado deveria ser incorporado ao erário público municipal e a prefeitura posteriormente efetuaria o pagamento à empresa pelos serviços prestados. O Ministério Público ingressou com uma ação cautelar de número 0001115-17 de 2012, pedindo o cancelamento do concurso, alegando que a modalidade de licitação que fora praticado, qual seja pregão presencial, não seria a correta, quando na verdade deveria ser a melhor técnica, tendo sido deferida a liminar pleiteada pelo Ministério Público e determinado a suspensão do citado concurso pela meritíssima juíza de direito desta comarca. Em decisão posterior, a excelentíssima juíza desta comarca determinou a empresa Ágora Consultoria Limitada que informasse ao juiz a quantidade de candidatos inscritos e o montante arrecadado e, consequentemente, a devolução dos valores pagos pelos candidatos. A empresa, por sua vez, informou que não estava de posse do valor arrecadado com as inscrições, qual seja R$ 226.170. Foi também pedido por este juiz o bloqueio de bens patrimoniais que por acaso estivessem em nome da empresa na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, para garantir que a obrigação devida pela empresa com os candidatos os respectivos oficiais, através de certidões, foi informação que não havia nenhum bem imóvel em nome da mesma. Ilustríssimo promotor, ventila-se pela cidade que o dinheiro arrecadado com as inscrições para a realização do concurso público, qual seja o valor de R$ 226.170, teria sido partilhado entre funcionários municipais que trabalhavam na elaboração do dito concurso e a empresa prestadora de serviços. Acontece, senhor delegado, que a Prefeitura Municipal de Medeiros Neto, Estado da Bahia, neste momento vem tentando promover o mesmo concurso com a mesma firma que anteriormente iria fazê-lo e não o fez, e tampouco devolveu o dinheiro dos candidatos. Isto causa-nos, no mínimo, estranheza, visto que tantos problemas causou aos interessados. O novo edital que está por sair trará uma grande redução no número de vagas oferecidas. Haja visto que no primeiro edital o número de vagas era de 299
e este número será reduzido drasticamente para apenas 72 vagas, reduzindo também a perspectiva de aprovação. E o direito civil preconiza que a simples geração de expectativa é ensejador de reparação. Como preconiza a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, parágrafo 1º, da letra 1, quando há conflito de interesses interestadual, compete à Polícia Federal e à população a investigação de tais fatos, visto que a empresa prestadora de serviços supostamente é sediada no estado de Minas Gerais e a empresa contratante é a Prefeitura Municipal de Medeiros Neto, estado da Bahia, havendo ainda indícios de formação de quadrilha, apropriação indevida de dinheiro público, sonegação do imposto de renda, entre outros crimes. Isto posto, solicita de Vossa Senhoria seja tomadas todas as providências necessárias para a apuração dos fatos acima citados e que, em sendo confirmados, sejam tomadas todas as medidas para que seja reparado os danos causados à administração pública e aos candidatos, para que assim sejam feita a justiça. Seguem embaixo as assinaturas. Peço à secretaria desta casa que arquive nos anais da casa esta documentação e que consta e que se faça constar em ata. Convoco o vereador Gilvan Santana para fazer a justificativa da sua indicação. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. E boa noite para todos. Eu estou com a indicação para a balança dos fazendeiros. Pedindo para fazer, o governo federal fazer 40 casas. Entendeu? Então, o Jacionão vai ter até a reunião, vou Jacionão amanhã às 7 horas. Está sabendo, né? Então, gente, lá vai ser muito importante. 40 casas vai fazer lá no bairro da Balança. Então, amanhã vai estar lá o prefeito junto com a gente, o doutor Armando, o Jacionando, o Rogério. Então vai ser muito importante. Ô vereador, por favor, essa indicação é individual nas propriedades ou num só local? É um conjunto? É só para balança. Sim, mas eu estou dizendo assim, será tudo no local só ou em todas as... Não pode ser, não. Aonde tiver, se você tiver agrovila, aí pode ceder para um filho, entendeu? É individual, entendeu? Então, gente, muito obrigado para todos, viu?
Depois de feita a justificativa do vereador Gilvan Santana, submeto essa indicação em apreciação do plenário. Senhores vereadores favoráveis se mantêm. Como estão os contrários, se levantam. Indicação aprovada, senhor vereador. Depois de publicado e discutido o grande expediente de hoje, nada mais havendo na pauta a tratar, a partir deste momento a tribuna está aberta aos senhores vereadores. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, na política, teve uma colega minha, Leifrihana, viu as perseguições que haviam contra mim, me falou assim: Diran, tem um velho provérbio chinês que diz assim: prego que se destaca é o que leva a martelada. Estou feliz por estar levando essas marteladas, podem ter certeza. Quero aqui agradecer aos meus colegas vereadores, os que foram favoráveis. Muito obrigado de coração. Eu sei que nessa casa já passou coisas piores, como a colega Jadna falou, e não houve cassação. Nós temos que seguir sim os ditames da lei. Quero agradecer aos colegas que votaram contra, pois exerceram a democracia. Democracia é para isso, é para ser exercida, e eu respeito o voto de vocês. Senhores, foi encabeçada por um cigano uma CPI, algo inédito em nossa região. Essa Câmara já teve vários e vários vereadores, não desmerecendo aos outros colegas, mas até hoje nenhum tinha tido a coragem de abrir uma CPI, pois eu abri uma CPI. Sabe-se lá de bolso de quem veio esse dinheiro, mas já temos 150 mil reais na conta da prefeitura. E podem ter certeza que tudo isso só aconteceu porque essa CPI foi aberta. Senão essas pessoas que depositaram a sua confiança, a sua esperança, que gastaram 100, 150, 200 reais para fazer uma inscrição, não receberiam jamais esse dinheiro de volta. Que só Deus sabe no bolso de quem esse dinheiro estava. Obrigado. Eu não vou me calar diante das perseguições. Podem colocar a rádio em cadeia, podem colocar em site, podem colocar em jornal. Essa perseguição toda contra mim e a vereadora Jadna, eu acho que a maioria sabe, eu declarei voto contra a corrupção. E se eu não morrer, votarei contra de novo. Pode vir o tanto que for. Aos que votam favorável, eu também respeito. Respeito, pois é uma democracia. E democracia está aí para ser exercida. Só que o meu voto é contra. Se o TCM reprovou as contas do senhor Adalberto, quem sou eu para aprová-las? Eu vou reprovar. Meu voto pode ser apenas um, mas esse voto aqui é contra. Ao colega Chico, quero agradecer ao senhor. Quero dizer que respeito suas palavras. Também queria pedir ao senhor, para quando for falar da minha pessoa, que eu esteja aqui presente, porque eu jamais vou falar de um colega sem que ele esteja aqui presente. O senhor não sabia o que aconteceu naquele hospital, e infelizmente o senhor repudiou a minha atitude. O senhor não sabia o que estava acontecendo. O senhor não sabia, eu estou usando a tribuna e, por favor, eu peço licença do senhor para concluir. Quando o senhor estiver, com certeza eu vou respeitar a Vossa Excelência. Não foi do jeito que veicularam. Tudo isso aconteceu porque eu votei contra as contas do ex-gestor. Se querem bater, possam bater com força. Agora, em momento algum, se os senhores acompanharam o Radar 58, o senhor Wilson falou, Diran vai meter uma bala na cabeça. Vejam lá o depoimento dos funcionários. Vejam lá. Nenhum funcionário diz, Diran falou que vai meter uma bala. Ao contrário, todas afirmam, nenhum. Fala assim, olha, eu não ouvi em momento algum Diran falar isso. Me exaltei sim, pois meu irmão precisava de atendimento prioritário naquela hora. Pedi desculpa à população, pedi desculpa ao médico, inclusive está registrado em ata. Eu pedi desculpa aos senhores vereadores. Pedi, é humilde sim pedir desculpa. Eu acho que mais humilde ainda é perdoar.
Agora eu pergunto aos senhores, e aquela cerâmica que foi grande, uma cerâmica grande, que o médico deixou na perna de uma criança? Qual a postura com nós, enquanto os vereadores, vamos tomar? Eu pergunto aos senhores. Concede a parte, vereador? Por favor. Que traga a denúncia a essa casa e que se apure os fatos. O que se propôs aqui nessa noite foi que apurasse os fatos. Ninguém propôs cassação de ninguém. Sim. Nós propusemos que apurasse. E que, depois de apurado, aí sim, colocaria em cassação. O que pedimos aqui foi que o vereador Eliezer, o vereador Francisco e o vereador Gilvan, foi que apurasse os fatos. Mas Agora, o que eu não entendi, vereador, foi por que não deixaram que apurasse. Como eu acho que também deve apurar. Vossa no caso Excelência, do vereador, do médico Wilson. Se não deixou apurar uma falta de decoro, é porque os senhores vereadores entenderam que não há falta de decoro. Se formos apurar as irregularidades cometidas por vereadores nessa casa, eu vou lhe contar, meu amigo. Poucos ficarão aqui. Se os senhores acompanharem, vereador não pode ter carro em prefeitura, não. E tem vereador nessa casa aqui que tem. Tem porque eu puxei no TCM e eu sei que tem. Agora eu respeito. Eu sei o quanto custou para estarmos aqui. Eu sei o que passamos para estarmos aqui enquanto vereadores. Eu respeito todos os meus colegas vereadores. Ao meu colega Gilvan Santana, meu sincero respeito. Agora eu peço que o senhor que leve uma indicação, pelo menos uma, na qual o senhor não saiba que já está aprovada. Porque esse das 40 casas é do governo federal e o doutor Armando Mídia já está aprovado há muito tempo. Leva uma indicação na qual não está aprovada ainda. Meu sincero respeito ao senhor, respeito como parlamentar, como ser humano. O senhor também é um edil dessa casa e eu lhe respeito, tanto quanto os outros colegas, tá certo? Agora fica o meu recado. Eu quero aqui agradecer a Rogério Costa. Nunca se ouve na cidade de Medeiros Neto um secretário de administração igual Rogério Costa. Nunca houve. E mesmo assim, se ele contrariou um ou dois, estão chamando ele de prefeito virtual. Que falta de respeito. Eu respeito os meios de comunicação. Falem o que quiser. Agora Rogério Costa merece respeito. Eu quero também agradecer ao prefeito Nilson Costa por tudo que ele vem fazendo pelo nosso município. Muitos prefeitos passaram aqui, mas infelizmente pouco fizeram. Nilson Costa, em menos de um ano, ele fez o que a maioria dos prefeitos não fizeram em 2, 3, 4, 5 mandatos. Infelizmente. Prefeito, eu não posso pedir, eu não sei se a palavra certa é busto, do senhor para ser colocado na praça pública, porque felizmente o senhor é vivo e só pode pedir, se não me engano, esse busto, se o senhor fosse morto. Graças a Deus que o senhor é vivo e está lutando por esse povo humilde. Parabéns ao senhor, prefeito Nilson Costa, por tudo que o senhor vem fazendo. Aos meus colegas, fica aqui a tribuna aberta. Eu respeito o que cada um falar. Ao nobre colega Chico da Vila, fica à vontade. Obrigado, vereador. Vereador, eu só queria dizer o seguinte. Sim, senhor. Com respeito ao caso da cerâmica, o senhor pode encaminhar essa denúncia junto com a família ao Conselho Nacional de Medicina, que é quem resolve. Certo? Mas isso será feito, Vossa Excelência. É só encaminhar. Certíssimo? E quanto o que o senhor disse do que eu falei, eu prefiro, como funcionário daquela instituição, acreditar em mais de uma dúzia de colegas na versão que todos me falaram. Por isso eu repudiei sim, não o fato do senhor exigir atendimento para um familiar, porque numa hora dessa a gente fica realmente nervoso. Agora, repudiei sim as suas palavras e continuo repudiando, porque jamais devemos usar palavras de baixo escalão com as pessoas. Baixo calão, Excelência. Muito obrigado. Não. Obrigado também pela correção do português. Isso. Vossa Excelência, infelizmente, meu irmão precisava naquele momento de atendimento prioritário. Naquele hospital, o senhor, como funcionário, o senhor é sabedor disso, tem um banner lá que está escrito:
vermelho é urgência ou emergência. Não tenho certeza se é urgência ou emergência. Aquele caso do meu irmão era a emergência. Ele poderia ter morrido por falta de atendimento. Nós sabemos que médico muito bem ganhado é o que mais, a profissão mais remunerada de Medeiros Neto é a de um médico. Parabéns a eles, salvadores de vida. Não estou aqui contra os médicos, não. Não estou. Mas o meu irmão precisava de atendimento prioritário. Infelizmente, a conduta do Dr. Wilson é desse jeito. Muitas pessoas vieram me apoiar. Outras pessoas me encaminharam denúncias também do Dr. Wilson. E eu, como fiscal dessa instituição também, eu tenho o direito de fiscalizar e vim aqui falar para os meus nobres colegas o que está acontecendo. Tá certo? É só encaminhar ao Conselho Nacional de Medicina. Isso. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que votaram contra, exerceram a democracia e eu respeito. Aos que votaram favorável, meu sincero respeito a todos vocês. Muito obrigado ao público presente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tribuna continua aberta aos senhores vereadores. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da web. O vereador Dirã, existiu um processo de cassação contra ele. Essa vereadora também, segundo me disseram, já está cassada. Agora eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu só gostaria de dizer o seguinte, eu ia pedir ao senhor presidente que, assim, provavelmente eu estou cassada, como dizem eles, né? Então, vamos colocar essas contas do gestor para votar antes do fim desse mandato. Pois é, para que essa vereadora possa votar, pelo menos eu vou ser cassada e vou dizer, eu cumpri com minha obrigação. Mas, na verdade, assim, né, eu estou brincando, mas, assim, pelo que eu entendo, eu acho que já foi suspenso já foi suspenso o decreto. Então, eu acho que já pode pôr em votação. Inclusive, eu consultei alguns promotores e disse que todos os valores daquele decreto já não existem mais. Aquele decreto já foi suspenso, inclusive na decisão da juíza fala que as contas não podem ser unilateralmente emitido qualquer documento, tem que ser pela Câmara, tem que ser por todos os vereadores. Então, eu acho assim, não vamos deixar isso para o ano que vem, não. Vamos resolver isso uma vez. Se tiver 2/3, que modifique o parecer. Se não tiver 2/3, que permaneça o parecer. Mas eu acho que está na hora da gente levar as coisas com mais seriedade. Vamos bater essas contas em votação. Bem, na verdade, o que eu quero dizer ao povo, que assim, eu quero agradecer, porque eu não imaginava que se surgisse um pedido de cassação e que as pessoas fossem tão amáveis comigo, eu só tenho que agradecer. Mas eu volto atrás e digo, eu sou filha de Medeiros Neto, ajudo esse povo porque eu gosto, ajudo porque meu coração e minha consciência manda. E quero dizer também que eu sou filha dessa terra, eu não sou nenhum oportunista. Então eu quero dizer o seguinte, que eu saí do partido do PR e fui para o Solidariedade, é um partido novo. A gente, segundo a resolução do TSE, a gente só pode sair de um partido e ir para outro quando ele é novo. E foi criado o Solidariedade e foi criado o POS. E eu me filiei no Solidariedade. E isso gerou um tumulto tão grande que aí pediram a cassação do meu mandato em Salvador. Mas eu quero dizer que isso é só balela, isso é só especulação. Eu tenho certeza que eu vou estar aqui para, junto com meus colegas, votarem na
conta do ex-prefeito. Então, uma boa noite a todos. Tribuna continua aberta, senhores vereadores. Senhor presidente, permita-me, senhor presidente, eu não vou precisar usar a tribuna não, mas só gostaria... Pois não, o ofício foi enviado ao secretário de saúde? Foi enviado e ele me pediu que na próxima sessão, um comunicado via telefone, que na próxima sessão ele promete estar aqui com a gente prestando os esclarecimentos. Ok. Eu só queria dizer o seguinte, que eu conversei tanto, o bafafá na vida é tão forte, que eu queria também ressaltar aí as palavras do vereador José Fernando, que a gente está precisando conversar com o secretário de saúde. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, que nos acompanha via web, boa noite. Senhor presidente, o pedido de vista que o senhor antecipou à vista e retirou de pauta a votação do orçamento 2014, se decaiu por conta de quê? Eu quero convidar os vereadores que compõem a ala de distritos, vereador Francisco, vereadora Lelita, vereador Jonas, vereador Eliezer, que foi votado em Jurastaba, e o representante de Santa Luzia, para que a gente possa discutir com o Executivo mais investimento para o interior. A gente sabe que o Executivo tem feito um grande trabalho, o senhor Nilson Costa, diante do Executivo, mas tem sido pouco investimento para os distritos, e aonde a gente sabe que os distritos representam 35% do eleitorado deste município. Portanto, eu quero convidar vocês para amanhã procurarmos o prefeito para discutirmos o encaminhamento de um percentual para destinado aos distritos, para que possa ter mais investimentos. A gente sabe que o prefeito tem feito um brilhante trabalho na sede. Está concedida, vereador. 2h da tarde? Pode ser então? Fica certo, vereadora Lelita? Para a gente contar com o prefeito? Vereador Jonas, vereador Eliezer, Laurentino, vai poder estar aí? Então tá bom. De qualquer forma, a gente vai se reunir e vai falar em nome dos distritos para ter mais investimento para os distritos. No mais, eu quero dizer ao nobre colega vereador, não há nada pessoal nessa noite aqui. O que aconteceu aqui foi só uma coisa. Senhor presidente, por favor. Eu peço silêncio na plateia, por favor, para que o vereador possa concluir. Nessa casa existe opiniões e que, indiferente de qualquer situação, o que se pediu aqui foi o mínimo que essa casa pode fazer. Foi só para apurar os fatos. Eu não conheço a realidade. Eu vi a denúncia aqui lida. Não estou aqui para fazer nenhum julgamento. Agora, que se ouvisse os fatos, como não estou aqui para puxar sardinha para ninguém, chegou uma denúncia contra o vereador Eliezer, que se apure também. Estou aqui para ajudar ninguém, não. Se tiver contra ninguém, que ponha também. O que foi pedido aqui não foi cassação, não. Foi pedido que investigasse. E essa casa é que tem o poder de investigação. E esse processo de cassação se cabe, aí sim, ao voto de cada um, se haver necessidade. No mais, quero aqui desejar uma boa semana a todos e dizer que a gente vai estar junto para amanhã discutir mais investimentos para os distritos povoados desse município.
Retorno a essa tribuna para fazer minhas considerações finais, fazer algumas cobranças, alguns agradecimentos e esclarecer o povo de Medeiros Neto. Senhor presidente, tive informações que algumas das nossas indicações que é feita nessa Câmara estão sendo engavetadas, justamente para querer jogar o Executivo contra o Legislativo. Não estão chegando nas mãos do administrador, senhor Rogério. Hoje mesmo eu estive conversando com ele e ele falou: Laurentino, você fez essa indicação, que foi a indicação, a questão do dia do evangélico. Ele falou: eu não sabia que você tinha feito essa indicação. Eu falei: como não sabia? Essa indicação já tem há 3 meses. Aí ele falou: nós vamos procurar saber onde está sendo as coisas. E o próprio, e um dos... Se Vossa Excelência me permitir, eu quero dizer a Vossa Excelência que, primeiro, a indicação do dia do Evangelho, na verdade, é um projeto de lei de autoria de Vossa Excelência. Eu desafio ao Executivo, a qualquer setor do Executivo, provar a esta casa que qualquer matéria de um vereador apresentada, de qualquer dia desta casa aqui, tenha falhado em chegar. Outra coisa que eu gostaria, só para concluir, se Vossa Excelência ou qualquer um desses edis que estão sentados aqui tenha qualquer dúvida a respeito, o senhor abordou e agora a questão do dia da proposição de Vossa Excelência, do dia do Evangelho. Eu me coloco à secretaria desta casa amanhã, às 8 horas da manhã, para te apresentar o seu projeto de lei protocolado e sancionado. Porque assim esta casa vem trabalhando. Quando a sanção do projeto, da matéria do Legislativo, chega a esta casa, essa mesa diretora tem tido o cuidado de trazer aqui nesta mesa e fazer a publicação da sanção. Permite só uma palavrinha? Pois não, vereador. Vai endereçado a quem na prefeitura? Ao setor de administração, né? Então procura ver quem é o secretário de Rogério para ele se informar direito. Porque na casa... Exatamente isso aí que eu quero chegar. E é prática essa casa, vereador. É uma questão de voltar republicando e reavisando das ações tomadas. Isso o presidente tem feito com muita frequência de todas as matérias. A gente tem procurado, Vossas Excelências têm acompanhado esse trabalho. Então, só para concluir, caro colega, o senhor, a partir de amanhã, não só essa matéria que Vossa Excelência abordou, mas qualquer uma outra matéria de proposição de qualquer um vereador desta casa que não tenha designada ao chefe do Executivo, que não tenha sido chegada lá, essa mesa diretora se responsabilizará. E Vossa Excelência está autorizada a trazer novamente em público e me fazer a cobrança. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, nós já foi ter falado pelo vereador João Fernando. O senhor já deu explicação sobre o secretário de saúde. Seria muito importante que ele viesse a explicar aqui para nós sobre esses 22% dos agentes de saúde. Nós já consultamos aqui com eu e a doutora Jadna, o Ministério Público, inclusive, de um certo tempo para cá, mais nunca nós tivemos um quórum de 11 pessoas aqui. E hoje nós estamos com 11 pessoas, 11 membros dessa casa. Eu, pessoalmente, entrei na Justiça para suspender o ato do decreto que o senhor fez, que eu assinei, os demais, alguns vereadores assinaram. E eu gostaria de saber até quando do senhor, o senhor vai manter a decisão de não pôr as contas em votação ou vai pôr as contas em votações? Essa informação, essa pergunta levantada por Vossa Excelência significa que, na verdade, é uma suspensão sobreliminar. O que essa presidência fez?
esta presidência, ao mesmo tempo em que a meritíssima juíza dessa comarca fez a suspensão do decreto, ela cobrou também desta mesa explicação. E eu tive que fazer dentro do tempo hábil, já está tramitando no fórum, e essa mesa diretora, ao mesmo tempo, na minha defesa, diz que qualquer que seja o julgamento do mérito da meritíssima juíza da nossa comarca, esta mesa diretora vai estar apta a acatar. Assim se procede o trâmite judicial. Sim, senhor presidente, eu entendi o que o senhor falou. Só que nenhum juiz obriga a mesa diretora a colocar as contas em votação. Isso é uma decisão pessoal da mesa diretora. Obriga, vereador. Quando não obriga, não. Isso é matéria junto de prudência da nossa... Quando o juiz da comarca julgar o mérito, a partir deste momento que chegar nesta casa, a mesa diretora terá que tomar providências. Fica Vossa Excelência certo disso. Obrigado, a mesa será obrigada a acatar a decisão final do juiz da comarca. Vereador, uma parte só. Pelo que eu entendi, que o promotor falou comigo, foi o seguinte, porque foi um ato errado. Unilateral. Um ato unilateral. Ele não poderia ser tomado, porque tem que passar pela Câmara. Então é um ato errado, ele não vai prevalecer. Mas se a gente for ficar esperando decisão judicial definitiva, isso vai ter recurso, nós não vamos voltar de 2011. Talvez a gente volte primeiro de 2012. Se a gente for esperar isso. Eu não sei se é o propósito da mesa diretora, mas não tem nada de trâmite da lei. A juíza decretou, anulou parcialmente. Por quê? Porque teve um ato unilateral que fomos nós aqui, que deu o decreto que o senhor assinou, que nós assinamos. Ô, vereador, e não existe isso. Assim, a história da liminar parcial é porque foi pedido para essa casa determinar o dia de votação. A juíza, exatamente. E a juíza disse o seguinte, que os poderes são independentes. Ela não poderia intervir no legislativo para mandar que se determinasse o dia. É isso aí que eu estou questionando. É isso aí. Mas a gente sabe que não adianta, porque isso foi errado. Então tem que se colocar em votação as contas. Entendeu? Não existe. O ato aqui só depende da mesa para colocar as contas para votar. Ou se é para a semana que vem, ou se é na outra. Eu gostaria que essas contas fossem votadas este ano. É um desejo nosso. Agora depende da mesa se vai conceder ou não. Em relação a esse processo. E em relação ao processo que foi... Eu lhe peço mais uma vez, senhor Adailson, que o senhor, por favor, o vereador está na tribuna, por favor, deixe o vereador concluir os trabalhos dele, o senhor está atrapalhando os trabalhos desta casa. Eu te peço pela última vez, por favor. E em relação ao processo que nós não acatamos hoje em abertura do senhor Dirão Cigano, esta pasta que está na minha mão aqui é uma pasta do Executivo. Foi furtada do arquivo do Executivo e colocou esta pasta que está aqui. Eu consultei alguns advogados de lá dentro. E eles que me garantiram que esta pasta não é, que era deles. Me perguntou, Laurentino, como é que você está com essa pasta na mão? Esse arquivo. Calma, eu vou explicar. Essa pasta foi furtada do arquivo da Prefeitura de processo administrativo interno. E agora, fica a questão. Quem é do setor jurídico que está querendo prejudicar o vereador? Vossa Excelência me dá a palavra? Pois não, amigo. Pode dar. Vai falar à vontade, que é uma questão sobre você mesmo.
Vossa Excelência, nós sabemos que a ilustre doutora Arlete tem um sobrinho, Berguinho. Inclusive, não tenho nada contra nenhum dos dois. Se não me engano, é suplente do vereador aqui que vos fala. Então, se ela tem todo o interesse que esse pobre cigano seja caçado, para o sobrinho assumir e votar nas contas do ex-gestor. Resultado, quando eu cheguei com essa pasta na prefeitura, um advogado da prefeitura falou: Laurentino, como você conseguiu? Eu falei: não, isso é uma pasta do processo do vereador Diran, e eu quero saber como é que nós vamos nos proceder. Aí eu fui pegando e falei, ele falou: uai, mas isso aqui é do nosso arquivo. Aí ele correu, eu falei: não, essa aqui é minha, essa você não vai tomar não. Você vai pegar a sua. Porque a sua você deixou roubar. Agora, esta aqui, senhor presidente. É verdade. Entendeu? O advogado, lá, doutor Everton, falou para mim: Laurentino, isso não poderia estar no legislativo. Isso é do nosso arquivo interno. Teria, realmente, esses documentos daqui são legais, mas são legais da prefeitura. O nosso interesse aqui hoje foi totalmente para tirar o vereador dessa casa e colocar um outro suplente. E essa manobra aqui, durante vereador Laurentino, estiver aqui, não vou fazer com nenhum. São manobras baixas. O vereador está aqui porque o povo de Medeiros Neto votou nele. Quem tem que tirar é o povo de Medeiros Neto. Se tem alguma coisa errada, o vereador vai pagar com a justiça para lá. Não vem pagar com aqui. Querer fazer justiça com política e politicagem. Se o senhor tem erros, o senhor vai para a justiça para lá, a justiça comum. Eu falei isso. Agora, aqui nós não vamos aceitar essas manobras aqui, com qualquer um membro dessa casa. Vereador, uma palavra aqui, o senhor está me surpreendendo. O quê, meu amigo? Vereador, você sabe por quê? Isso é uma coisa muito grave. Então quer dizer o seguinte, está querendo dizer o seguinte, que Vinícius Costa está criando cobra para matá-lo. É isso que eu estou falando. Não, eu não sei. É isso. Assim, mas o que eu estou falando é o seguinte: então todo esse processo administrativo montado pelos médicos, houve conveniência de alguém, inclusive usando documentos da prefeitura que não poderia estar aqui. Isso é muito grave. Gravíssimo. Exatamente. Isso aí é para a senhora ver o nível que nós estamos chegando. Primeiro, vereador, é de praxe da mesa diretora desta casa, todo e qualquer procedimento, vereadora Jadna, que já passou pela presidência dessa casa, acatarmos. Sim. Como que acatamos? Acatamos, protocolamos, né? Essa documentação chegou à mesa diretora desta casa através de um funcionário da prefeitura, que esta mesa automaticamente e obrigatoriamente tem que publicar a matéria aqui, mesmo que ela não tenha fundamento. Então, só acabou e dizer porquê do seu arquivamento, como acabei de publicar uma aqui, e disse o porquê do arquivamento. Agora, é tanto que a mesa diretora fez a publicação da matéria, que eu sei também que é uma matéria complicada. E qual foi o procedimento da mesa diretora? Encaminhar a matéria a Vossa Excelência, que é o relator da Comissão de Justiça. Se tem alguém errado, que se dane lá na frente, que pague o erro. Eu sou favorável que se pague. Mas Vossa Excelência não tem nenhuma culpa que não, a doutora Arlete... O senhor só acabou de dizer. É o que eu estou dizendo. Vossa Excelência está senhor totalmente presidente, certo. O senhor só acabou de dizer que não foi... Ao contrário, essa mesa diretora aqui, se tiver que contribuir para isso, pode ter certeza que vai contribuir. O senhor acabou de dizer que não foi nenhum dos médicos, nenhum dos funcionários do hospital, que foi um funcionário da prefeitura que trouxe isso aqui. Entendeu?
Não fez. Só acabou de dizer que foi um funcionário da prefeitura, que não foi nem um funcionário. Agora sim, nós vamos querer abrir um processo para saber quem foi feito isso. E eles... E cobrar... quem tinha interesse. Exatamente. O senhor teve acesso ao outro processo que a mesa diretora deu recebimento? Eles te mostraram lá, porque esse aí é o de Vossa Excelência. Não, esse aqui que é o original. Esse que eu te passei. Foi exatamente, que o setor jurídico da Câmara... Te mostraram o outro que a mesa protocolou e mandou para eles? Te mostraram, você teve acesso? Não. Então nós temos que saber quem é essas pessoas que estão por trás disso, que tem interesse de derrubar vereadores aqui. Nós temos... Isso é uma denúncia grave. Não é só contra o colega Dirão, pode vir amanhã contra mim, contra outros vereadores, outros membros. Isso não pode ocorrer. É isso que tem que se fazer. Abre uma sindicância para apurar. É isso que foi proposto aqui, Dirão. Não é para poder pôr. Põe aí, se for necessário, que tome os julgamentos necessários. Exatamente. Como que essa pasta chegou na sua mão? Não, essa veio do setor jurídico. Monfardini me deu. Eu falei, Monfardini, eu quero ler isso tudo. Eu fui e peguei para ler. Quando eu cheguei na prefeitura, o próprio advogado dela falou, não, essa pasta é nossa. Eu falei, opa, essa é minha. Essa você não toma de mim, não. Então agora nós temos que verificar a origem realmente das intenções que querem tirar. O vereador tem errado? Tem. Mas vai para a justiça comum. Vai para danos morais para lá. Agora, trazer para vir perda de mandato, isso não existe aqui comigo. É porque, na verdade, vereador, eu acho que estão se confundindo as coisas. Se é um trabalho particular, como vai usar uma capa de uma entidade pública? Quer dizer, estão se confundindo as coisas. É isso aí. Não, aqui ainda foi de... Você falou? De quem? Pois é. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. E vou deixar minhas considerações gerais ao nosso prefeito... Furacão de Voto, né? Que esteve em Salvador, correndo atrás de obras para nós, a obra do Trevo da Morte, para ver se tira esse nome, Trevo da Morte, né? Ou então Trevo dos Acidentados, tira a perna, tira vidas, esse trevo desgramado dessa vida aí que tem Medeiros Neto, mais obras do asfalto para o bairro todo e até a balança dos fazendeiros, que ele está correndo atrás, e ver se tira realmente, que ninguém fala, essas cargas pesadas de pedra, eucalipto do centro da cidade. Entendeu? Então é muito importante que nós temos um prefeito que está correndo atrás de obras. Eu quero dar meus parabéns. Entendeu? Meus parabéns a doutora Armando, que está correndo atrás mesmo, para que essas casas venham para a balança dos fazendeiros, que não fique só no papel, só promessa de políticos. E vou usar algumas palavras do vereador Dirão. Não vote em deputado só de promessa. Quem vive de promessa, infelizmente, são aqueles deputados que ficam lá, vem aqui, vou prometer dar 5 milhões, vou dar 1 milhão para quem votar em mim. Não vote, Medeiros Neto. Vote para quem trabalha por nós, para quem coloca a obra em nosso município. Mas obras realizadas, não é só obras de boca para fora, não. E vou deixar minhas considerações finais. Senhor presidente, peço de novo, coloque as contas para ser votada a semana que vem. Não tem porquê. São 11 cabeças pensantes. Alguém vai votar a favor e alguém vai votar contra. Isso é democracia. Democracia, nós temos pessoas a favor e contra. Se vierem ou não, gente, se vierem ou não, mas tem que votar. As contas tem que votar. Eu vou deixar um abraço.